A paz do Senhor, meus queridos irmãos, muito boa noite, Deus vos abençoe. Como é que vocês estão? Eu creio que bem, porque Jesus Cristo é o Senhor da sua e da minha vida. E gosto de dizer e repetir sempre isso: se você tem Deus, o que te falta? Glórias a Deus por mais esse vídeo. E hoje eu quero comentar sobre algo que preocupa nós, todos cristãos, todos nós, envolve todos nós, né? E a preocupação está no presente século, a maneira como as igrejas andam se comportando. Quando eu falo de igrejas, eu estou falando de mim, de você, de todos nós. Quando eu falo de igrejas, estamos falando daquelas que se reúnem numa congregação para ouvir o que o Espírito diz a elas. E nós estamos vendo muitas coisas hoje que rodeiam os pensamentos e o coração das pessoas que se dizem e se intitulam cristãs, e a gente, claro, fica preocupado, não só como pastor, mas como cristão. A verdade é que aquele que está em pé, cuide-se para não cair, não é verdade? Então, isso não cabe somente a você ou a qualquer outro, cabe a mim também ou qualquer outro. Então, todos aqueles que estão intitulados como cristãos precisam tomar cuidados para que não se percam no presente século. Nós estamos vendo aí como as pessoas estão discorrendo nas igrejas, de que maneira, o que elas pensam, o que elas têm no coração. Isso não preocupa somente pelo fato de estarem envolvidas nesta ou naquela placa, ou estarem envolvidas nesta ou naquele assunto. Na verdade, o que preocupa é que as pessoas não estão vigiando, não estão sendo prudentes e estão se esquecendo de que Deus é santo. Deus é santo e precisa ser compreendido dentro da sua santidade. E a igreja requer-se também que ela se encontre em santidade. Porque a santidade no hebraico significa separação. Nós precisamos nos separar deste mundo para estar com Cristo, porque se não for assim, nós não veremos a Deus. Essa é a verdade. Então hoje eu quero mencionar algo que está lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 25. Aliás, é um texto muito conhecido, que é a parábola das 10 virgens, né? Essa parábola das 10 virgens, ela vem trazer para nós justamente algumas lições sobre essa preocupação, como nós devemos nos comportar e de que maneira nós devemos estar quando Jesus voltar. Eu penso que quando Jesus voltar, vai ser como um acidente. Um acidente. Eu acho que eu poderia comparar a um acidente de automóvel. Você está dirigindo, e você está dirigindo bem, de uma forma ou de outra, mas você está despreocupado com as pessoas que estão do lado. Você está despreocupado com o trânsito. E de repente alguém vem, abalrou o seu carro e você sofre um acidente. Então, eu acredito que a volta de Jesus será assim. Você vai estar despreocupado, nós estaremos despreocupados e de repente as coisas vão acontecer. Jesus volta e não dá tempo de mais nada. Nos pega de surpresa, nos pega tão de repente que não dá tempo de fazer nada, não dá tempo de tomar qualquer atitude, né? Então, eu não sei se essa comparação que eu fiz aqui serve para você, mas é assim que eu penso, né? Será um acidente fatal, principalmente se nós não estivermos conduzindo o nosso carro com prudência.
Essa parábola está lá no capítulo 25 de Mateus, e ela diz o seguinte, né? Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e eis que estavam preparadas, e entraram com ele para as bodas, e fechou a porta, as que estavam preparadas. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Como aquele acidente que eu narrei, né? Não sabemos nem a hora que pode acontecer esse evento. E acontecendo esse evento, a gente vai ser pego de surpresa, e aí não dá tempo de mais nada. Então, buscar ao Senhor enquanto se pode achar, eu acho que é a maior prudência que nós podemos ter. E buscar ao Senhor de que forma? Não religiosamente, mas de uma forma verdadeira, né? Em espírito e em verdade. Buscar o Senhor de uma forma bíblica, né? Se baseando na Bíblia. Quais são os passos que eu tenho que dar para ser prudente? A Bíblia me dá todo esse relato, ela me convoca à santidade, e a santidade nada mais é do que prudência. A santidade é você se parecer com Cristo, né? Pensando nas coisas que são de cima, pensando em fazer a vontade do Pai e se submetendo à sua autoridade. A autoridade de Deus está expressa na Bíblia. Isso é importante para nós termos consciência de que igreja não é simplesmente um lugar onde eu vou às quintas, às terças, aos domingos ou em qualquer evento, e isso me traz um conforto como se eu estivesse salvo porque eu frequento uma igreja local. Não, nada disso. Eu tenho que ser igreja aonde eu estiver. Como uma virgem prudente, eu tenho que estar em todos os lugares que eu vou na minha vida social que eu levo, seja onde eu estiver, no clube, na igreja, na casa da família, visitando amigos, ou estar jogando bola, ou fazendo qualquer outra coisa, como estudando, trabalhando. Eu tenho que ser igreja naquele local que eu estou. Então as pessoas têm que olhar em mim exatamente a minha forma cristã, tem que enxergar Cristo dentro de mim. E isso é um exercício, né? A fé é um exercício, a vida cristã é um exercício. Ou seja, temos que praticá-lo o tempo todo, e a única forma de vigiar é praticar a vida cristã em todos os aspectos, em todas as áreas da nossa vida. Essa parábola, eu quero começar no versículo 1, que diz assim: então o reino do céu será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Primeiro eu quero falar sobre virgem, né? O que é virgem? Bom, virgem é um adjetivo de 2 gêneros que significa puro, intocada, né? Intacto, quer dizer, não manuseado com as mãos, não tem nenhuma maldade ou nunca foi explorado. Então, ser virgem é ser uma pessoa que não foi tocada, né? Uma mulher que não foi tocada, nunca teve relação sexual. Então, o virgem aqui entra como uma coisa que não foi explorada, que não pode. Então,
que não foi tocada. Então eu quero trazer nesse primeiro versículo o seguinte: o céu é assim. Quando ele fala que o reino dos céus, ou o reino de Deus, o lugar onde Deus habita, nunca foi tocado. Ele é virgem, ele nunca foi tocado por homens. Ele nunca será tocado por homens, vai permanecer virgem, ou seja, ele nunca será explorado por homem algum. Aqui eu quero fazer uma parte dizendo o seguinte, que apesar de fazermos teologia, apesar de frequentarmos a escola bíblica, apesar de lermos a Bíblia todo dia, nós não tocamos o reino dos céus. Nós temos, por aprendizado da palavra, por meditar na palavra, nós temos um contato, né? Mas um contato em parte revelada pelas Escrituras e em parte revelada pelo Espírito, mas não tocamos o céu, ou seja, não manipulamos o céu, não manipulamos a vontade de Deus, não manipulamos Deus. Então, ao contrário do que muita gente está tentando praticar por aí, é fazer algo como se Deus estivesse submisso ao homem. Não. O homem que tem que estar submisso à vontade de Deus o tempo todo. E aqui, quando ele fala que é semelhante ao reino dos céus, essas virgens, significa dizer que o céu não foi tocado e não poderá ser tocado por homens. Então, o que nós fazemos? O que Deus nos deu para tocar? Como a orla de Jesus, que curava e saía a virtude, e a virtude vinha para dar conhecimento, sabedoria e até cura física, né? Quando tocava, que nem aquela mulher com fluxo de sangue tocou na orla de Jesus e foi curada, assim nós tocamos na palavra, e quando nós tocamos na palavra sai virtude para nós. Então o reino dos céus ele pode ser tocado através desta palavra, mas não diretamente. Então nós não podemos manipular Deus, nós podemos dizer que dessa maneira, eu posso todas as coisas dentro dessa palavra que me fortalece, ou seja, eu posso dizer o que a palavra diz e eu posso fazer o que a palavra me diz que eu posso fazer. Ou seja, eu não posso manipular o céu nem a Deus, mas eu posso simplesmente manipular a minha vida dentro dessa palavra. Então é o contrário. Muita gente hoje está pensando que, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Hoje vai ter um culto de derramamento do Espírito Santo. Tá, eu faço uma pergunta. Deus foi avisado disso? Deus está disposto a fazer isso? Aonde na Bíblia diz que ele vai derramar o Espírito Santo quando a gente fizer um culto na igreja e ordenar isso? Então, quer dizer, não existe essa possibilidade. A possibilidade que existe, certo, é eu estar me envolvendo com a graça de Deus através das Escrituras e conhecendo assim o poder de Deus que me limita. Eu posso até um certo ponto operar o poder de Deus na minha vida ou na vida de outrem, mas eu não posso manipular o poder de Deus na vida de ninguém. Seria a mesma coisa que eu chegar para uma pessoa e falar assim, olha, hoje Deus vai abrir uma porta para você. Se não for por revelação, né, nem devemos tocar, nem devemos falar, porque é muito grave você falar alguma coisa que Deus não mandou falar. O dom da ciência é um dom bacana e interessante. Por quê? Porque o dom da ciência vem através do poder de Deus no momento que Deus quer, da forma que Ele quiser. Então Ele vai me usar como Ele quer, da forma que Ele quiser e quando quiser. Então, por exemplo, uma pessoa pode chegar diante de mim e de repente, sem eu imaginar qualquer coisa, Deus começa a me revelar a vida dela, né? E eu então passo a pedir autorização a Deus ou
tentar entender porque Deus está me revelando, isso em momentos muito rápidos, e você vai estar com Deus em espírito ali, Senhor, passo para essa pessoa, não passo para essa pessoa. Então você vai estar ali num confronto espiritual, recebendo de Deus uma revelação daquela pessoa, e quando você falar para essa pessoa, olha, Deus está me mostrando assim, 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 assim. E essa pessoa, ela vai automaticamente identificar que é de Deus, porque ela vai entender que isso foi revelado mesmo, porque ela não contou para ninguém ou aconteceu alguma coisa. O que eu não vejo hoje é nesses lugares aí que fala assim, olha, Deus está me revelando aqui que tem uma pessoa com dor de cabeça, sendo que tem 500 membros naquela igreja, ou às vezes 20 membros naquela igreja, não pelo tamanho, mas... E todos podem estar com dor de cabeça porque o dia estava muito quente, muitas pessoas hoje trabalham, estão cansadas, estressadas, e a dor de cabeça é uma coisa comum. Então, esse tipo de revelação, uma revelação até pobre, né? Muito... Olha, Deus está me revelando aqui. Eu já vi casos, né? De um pastor ou de uma pessoa chegar e falar, Deus está me revelando, para uma mulher, Deus está me revelando que esse ano vai te trazer um homem e você vai casar. Meu amigo, que situação ficou aquela mulher? Porque ela já era casada há 10 anos. Então esse tipo de revelação, isso é um tipo de revelagem, né? É uma coisa do homem, coisa que não vem de Deus, e nós temos que tomar cuidado com isso. Ou seja, demonstra que não há prudência nenhuma em tratar com as coisas de Deus. Eu, como pregador ou como pastor, ou seja lá como você queira entender, eu tenho que tomar cuidados. Quais são os cuidados que eu tenho que tomar? Antes de abrir a minha boca, ter confirmação de Deus, porque às vezes Deus nos revela alguma coisa para a gente crescer, não é para outra pessoa. E às vezes Deus revela como dom da ciência, que não é profecia, que é totalmente diferente, revela alguma coisa para que aquela pessoa venha superar os seus problemas, ou venha entender as coisas de Deus, ou venha edificar a sua vida. Então, de repente, eu chego, olha, Deus está me mostrando que você está com o coração triste, muito amargurado, alguém te falou algumas palavras terríveis e você não aceitou, não engoliu aquelas palavras. Então a pessoa automaticamente começa a chorar, porque tudo aquilo é verdade, foi uma revelação de Deus, e Deus está mostrando isso para dizer para ela, eu estou no controle da sua vida, eu estou vendo tudo que está acontecendo com você. Então Deus faz dessa maneira. Ele age dessa maneira. Assim como está nessa palavra aqui, a gente tem que usar de prudência, a gente não pode ser louco. E lâmpada, quando fala que as virgens que eram prudentes, eram 5, né? E essas virgens, elas eram prudentes porque elas estavam com azeite. Sabe o que significa isso, querido? Significa que elas estavam preparadas no Espírito, que elas estavam esperando a volta de Cristo, que elas estavam esperando o noivo, né? Como igreja, o noivo. Mas estavam esperando e de contínuo estavam prudentemente se preparando para essa volta. A igreja hoje está despreparada para a volta de Jesus. Está despreparada por quê? Porque muitos estão como as loucas. A luz do seu entendimento já está apagada faz tempo. Tem pessoas que estão frequentando a igreja que estão com a luz do seu entendimento totalmente apagada. O seu azeite não existe mais. As pessoas não têm mais aquele... Não é um vaso que tem azeite, e esse azeite traz a luz de Cristo dentro delas. Às vezes você vê as pessoas dentro da igreja ouvindo uma palavra de Deus, uma palavra sobre salvação. Ah, meu Deus, falar sobre salvação ninguém quer ouvir. Falar sobre restauração, remissão de pecados, sobre redenção, sobre preparação, sobre transformação, sobre santidade, ninguém quer ouvir isso. Todo mundo quer escutar
né? Todo mundo que eu digo daqueles que estão agindo dessa forma. Não se encaixe nisso, por favor. Mas se você se encaixar, por favor, corrija a sua jornada cristã. Mas estar numa igreja querendo ouvir aquilo só que agrada, aquilo que ilustra o ego, sabe, isso não transforma ninguém. Milagre não transforma ninguém. A gente tem vários exemplos na Bíblia de que milagres não transformaram ninguém. Pelo contrário, toda vez que um milagre era realizado por Jesus, antes de realizar esse milagre, ele falava: o que você quer que eu te faça? O que Jesus estava dando para a pessoa era o poder de escolha. É falar assim: olha, você é cego, você quer ver? Quero ver. Tá, mas quem diz, ou será que a Bíblia relatou isso? Depois que o cego enxergou, será que ele se manteve no caminho de Jesus? Será que não era melhor ele ter ficado cego? Né? Porque os olhos são a candeia do corpo, e a gente, pelo que a gente vê, a gente pode se perder. Eu não estou dizendo que ser cego, mas tem muita gente que está dentro da igreja que é cego de entendimento e está pior do que um cego de vista, né? Às vezes as pessoas que são cegas de vista, elas têm todos os outros dons aguçados. Então tem discernimento, sabe escutar, sabe se preparar, porque ela vive em escuridão. Então, aqui a palavra diz que quando chegou meia-noite, ouviu-se uma voz. O noivo chegou. Nós vamos ouvir uma trombeta, nós vamos ouvir um alarido. Sabe, o céu vai se movimentar, todo olho verá, todo joelho se dobrará e confessará que Ele é o Senhor. Não ficará uma pessoa sem ver Jesus voltar. Então, quando Ele voltar, eu espero que nós sejamos como as virgens prudentes. Quer dizer, e virgem aqui, a gente pode entender o seguinte, que a partir do momento que eu nasci, que eu tive um novo nascimento, né, eu passei a ser virgem porque todo o meu pecado foi tirado. Jesus tirou o pecado. Então eu estou virgem, o pecado não me tocou mais. E não pode me tocar. Apesar de eu ser um pecador, não significa que eu tenho que estar constantemente em pecado ou cometendo pecados. Não. Somos pecadores, mas a partir do momento que Jesus nos lavou com o sangue dele, nós nos tornamos mais alvos do que a neve. Nós nos tornamos virgens, né? Então nós não podemos mais deixar o pecado nos tocar. E isso é importante a gente ter na cabeça, que o pecado ele nos rodeia, mas não significa que eu vou permitir que ele me toque. Porque, queridos, a santidade requer esforço nosso. Deus é santo. Se Ele é santo, eu tenho que ser santo para estar com Ele. Como eu posso dizer que Jesus está em mim se eu não tenho santidade? A palavra de Deus diz que Deus, Ele detesta o pecado, mas Ele ama o pecador. Agora, como Ele amou o pecador? Lavando e remindo os seus pecados ali na cruz do Calvário, em Cristo Jesus. Agora, significa que nós não podemos pecar mais. Quando aquela mulher que foi pega em adultério, os homens estavam para apedrejá-la, né? Jesus chegou perto e disse assim: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então Jesus igualou, ele zerou todo mundo, falou assim: todos têm pecados. Diante de Deus, ninguém aqui se safa, porque tem pecado. Aí ele virou para aquela mulher e falou assim: olha, os teus acusadores entenderam o meu recado, foram embora. Agora, eu também não vos condeno, porém entendo que você estava em pecado. E como eu entendo essa fala de Jesus? Simples, quando ele falou: ó, então vai, não peques mais. E ela entendeu o recado. O que ela fez? Ela não pecou mais. Ela passou a seguir Jesus, ouvir o que ele tinha para dizer e se santificou, se separou daquilo que ela cometia, se separou daquilo que ela fazia, se separou daquilo que ela ouvia, porque santidade também requer a gente fechar o ouvido para muitas coisas, fechar os olhos para muitas coisas. Santidade requer muito esforço, e na hora que eu consigo
através do exercício, adquirir santidade paulatinamente, porque ninguém adquire santidade de um dia para o outro, mas a partir do momento que eu começo a adquirir santidade, eu começo a adquirir a autoridade de Deus sobre a minha vida. E quando eu adquiro a autoridade de Deus sobre a minha vida, através da santidade, eu recebo a unção de Deus. Então eu posso ser chamado de ungido de Deus. Por quê? Porque essa é a boa e perfeita vontade de Deus, porque Ele quer que todos os homens se salvem. E ninguém vai se salvar senão pela santidade, pela autoridade da palavra, pela unção do poder de Deus. Ninguém vai se salvar sem isso. Então nós temos que vigiar, nós temos que ser virgens, né, depois de lavado e remido no sangue de Jesus, na cruz do Calvário. Depois de ter tomado essa decisão, essa postura de ser um cristão, nós precisamos agora deixar o nosso corpo, a nossa alma pura, não se abstendo das coisas dessa vida, mas se poupando para que o pecado não nos toque mais. E a partir do momento que o pecado não nos tocar mais, nós viveremos com abundância. Nós teremos cristãos fragmentados de Cristo. Ah, mas muita gente chega para mim e fala assim: pô, pastor, mas é difícil, hein? Olha, você pode se irar, isso não é pecado, mas não deixa que a ira te leve ao pecado. Você pode ter vários problemas na sua vida, mas é só não deixar que o pecado te toque nisso. A bem da verdade, nós temos Jesus Cristo, que é o nosso advogado, e Ele está nos defendendo em todas as causas da nossa vida. Então, todas as vezes que você se sentir apertado, ou se sentir muito rodeado, ou sufocado pelo pecado, ou pelas pessoas que estão à sua volta, ou que chame-as de inimigos, né? Você tem a quem pedir socorro, você tem a quem buscar. Pela luz do entendimento da lâmpada que Jesus acendeu no teu coração, você tem a quem clamar. Então, tudo que você pedir em nome de Jesus, Deus o fará, Deus te atenderá. Muita gente leva isso para a vida material. Ah, se eu pedir uma casa, Deus me dá. Não, se você quer uma casa, você vai ter que trabalhar, você vai suar e vai. Agora, esse desejo de ter a sua casa, esse sonho de ter a sua casa, é contemplado por Deus. E é claro que Deus vai se movimentar para que o seu sonho seja realizado. Por quê? Porque Ele te ama e é galardoador. Ele amou te abençoar e ama te abençoar. Então, se você entende isso, se você bota no seu coração que Deus ama te abençoar, que Deus tem interesse pelos seus sonhos, que Deus... Então você tem por obrigação de se santificar cada vez mais, ser prudente, olhar para a palavra e não deixar que o pecado mais manche a sua veste, manche o seu coração, manche a sua mente, manche as suas atitudes. A gente está vendo muita coisa manchada por aí. E por quê? Porque se tornaram tolos, né? Porque se tornaram pessoas que não vigiaram. E, queridos, é simples, não vigiou, o diabo aproveitou. Essa é a verdade. A gente tem que resistir ao diabo para que ele fuja de nós. E de que maneira nós resistimos ao diabo? Se santificando, se separando para Deus. Será que é difícil para nós? Será que você acha dificuldade em se santificar? Por que a gente ouve muitas falas? Pá, pastor, eu não estou conseguindo, está difícil, eu estou fraco. Por quê? Se Deus é tudo, operando Deus, quem vai impedir? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se eu posso todas as coisas que Ele me fortalece, por que eu estou fraco? Por que eu não consigo? Se Jesus falou, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vocês vão vencer também. Então eu não entendo isso, eu não entendo como não dá. Dá sim, é só querer. Se a gente quiser, a gente consegue.
E outra, há uma promessa de Deus. Quando ele fala, eu vos mando o Espírito Consolador, Jesus ascende ao céu e nos promete, e nos mandou, e nos enviou. E hoje nós podemos falar que é muito mais Emmanuel do que antigamente. Ou seja, Deus está em nós o tempo todo, não esteve com os apóstolos. Jesus andou com os apóstolos. Mas acontece que hoje nós temos a plenitude do Espírito em nós. Então o que nós temos? O que nos falta? Se Deus nos convence de tudo, se Deus nos protege de tudo, se Deus nos guarda de tudo, falta eu querer habitar no esconderijo do Altíssimo, falta eu querer estar diante à sombra da cruz do Calvário, estar diante da presença de Deus, para que Cristo esteja em mim. Eu não posso ser igreja da maneira como se opera por aí hoje. Eu tenho que ser igreja segundo o modelo que Deus me dá nessa palavra. Eu não posso ser modelo eu não posso ser igreja segundo o modelo do que algumas pessoas pensam por aí. Não tem como ser igreja dessa maneira. A igreja que eu tenho que ser é aquela que segundo o modelo, segundo Deus nos proporciona através das Escrituras. As Escrituras, elas nos dão exatamente o rumo certo, o alvo certo para sermos as igrejas que Jesus morreu para fundar. Então, queridos, em nome de Jesus, hoje eu trouxe essa palavra como um alerta. Na verdade é um alerta para o quê? Para buscar a prudência o tempo todo, né? O coração do homem é enganoso, o nosso coração nos engana, então a gente tem que ter cuidado, a gente tem que renovar a mente em Cristo e pedir um coração segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus. Pedir que Ele transforme o nosso coração, que Ele possa alimentar o nosso eu, né, com todas as suas, com todo o seu poder, com toda a sua glória, alimentar com toda a sua palavra, fazer com que essa palavra se movimente em nós. E aí sim, aí a gente vai conseguir manter a luz, a nossa lâmpada com azeite o suficiente para esperar Jesus voltar. E quando Jesus voltar, que nos encontre dessa maneira. Amém? Então Deus te abençoe, uma boa noite, pensa nisso, começa a refletir na sua vida cristã, começa a ver se tudo aquilo que você está aprendendo está te levando a algum lugar, se realmente está te levando a perfeita vontade de Deus, se está te conduzindo em paz, porque eu não vejo hoje paz em algumas pessoas que estão na igreja por aí. Eu vejo só contradições, eu vejo só perturbações, eu vejo só delírios. Então eu acredito que elas não estão permitindo que Deus opere na vida delas. Então eu acredito que todas as coisas são possíveis ao que crê. E para crer é necessário ler a palavra de Deus e meditar na vontade dele através dessas escrituras. Então, um beijo no coração, Deus te abençoe, reflita bastante. Agora é momento de reflexão. Eu acho que nós temos que recuperar os valores que nós perdemos como igreja, nós temos que recuperar a nossa santidade, temos que recuperar, né, as características de Cristo em nós. Precisamos sim nos apoiar uns aos outros. Hoje eu vejo uma guerra tremenda entre pessoas de placas denominativas diferentes, como se umas fossem de Apolo, outras de Paulo, outras de João, outras de José e assim por diante. Não existe um pensamento único, não existe uma consciência única, segundo a palavra de Deus. A placa da palavra não existe, né? O céu não tem placa, o reino de Deus não tem placa, ele simplesmente é o reino de Deus. Nada além do sangue de Jesus pode nos fazer entender isso. Amém, queridos? Então, uma boa noite, Deus abençoe, reflita bastante em tudo que a palavra te diz, reflita bastante em tudo que Deus quer de você, em que Deus quer colocar em você, tirar de você, reflita em tudo. E seja tu uma bênção por onde quer que andares. Como igreja do Senhor Jesus Cristo,
você se porte segundo os fragmentos que foi tirado de Cristo e você recebeu de Deus essa oportunidade pela graça. Deus te abençoe, uma boa noite, beijo no coração e até o próximo vídeo.